Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso primeiro programa do Abre o Bico, papel e caneta na mão que lá vem muita informação. Hoje recebendo uma pessoa muito especial, ele é vereador, empreendedor, pai de família, casado, Tialo Rafael Ghiotti Lustosa. Muito obrigado pela sua presença para abençoar esse programa e começar com o pé direito. Danilo, obrigado eu. Para mim é uma rica oportunidade estar aqui no primeiro programa do Abre o Bico. Eu não tenho dúvida de que Deus estará falando comigo, com você e automaticamente com todas as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. É através das experiências de vida que a gente aprende aquilo que fazer e automaticamente aquilo que não fazer na vida. Você vai abrir o bico? Então vamos embora, tamo junto. Fala um pouquinho do seu nome, é um nome diferente, eu não sei se existe outro no mundo, né? Danilo, meu nome, como você sabe, até hoje é único, né? Meu nome ele veio de uma homenagem que a minha mãe fez ao meu pai biológico. Meu pai faleceu antes de eu nascer, ele chamava-se Lúcio e minha mãe chama-se Cíntia. Então ela pegou o final do nome dela, Cíntia, Tia e Lu de Luz, ficou Tialo. É um nome polêmico, um nome difícil de falar. Eu já até brinquei que eu vou lançar um livro de como é que ganha uma eleição com um nome tão complicado como o meu. Sai de tudo, sai Tilu, Tiléu, Tilau, menos Tialo, né? Mas é uma homenagem que a minha mãe fez pro meu pai. O meu nome completo é Tialo Rafael Ghiotti Lustosa. Por muitos anos as pessoas falaram, Tialo, por que você usa Rafael? É bem mais fácil. Não, eu acho que esse nome faz parte da minha história e é com ele que eu vou seguir até o fim. E sua família ela é bem tradicional em Goiás, principalmente na cidade de Piso do Rio. Mas você veio de berço de ouro? Como é que é? Conta sua história aí. Quem é o Tialo que chegou até agora? Cara, a minha família ela vem de um poder aquisitivo alto, mas eu nasci numa condição completamente contrária, né? A minha família é igual aquela família do primo rico e primo pobre, né? Tem aquela também que o avô nobre, o pai nobre e o filho pobre. É por aí. Então eu já nasci em condições normais. Obviamente eu não posso aqui dizer que passei necessidade de comida e tudo. Tivemos muitas dificuldades. Moramos de aluguel a vida inteira, a verdade é essa. Mas a gente veio construindo uma história muito bonita, de muito trabalho e automaticamente de muito esforço. Então eu tenho tentado construir, desde que me entendo por gente, a minha história. O meu primeiro emprego foi de carteira assinada, diga-se de passagem, foi com 14 anos, no meu primeiro mês de 14 anos completos. Foi como sacolinha, hoje já quase nem existe mais essa profissão, era sacolinha de um supermercado aqui em Goiânia. Com 15 anos fui ser estagiário do Detran, que é o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, e com 16 anos fui ser estagiário da Câmara Municipal de Goiânia. Câmara essa que volto depois de mais de 23 anos como vereador. Então, quer dizer, antes eu estava abrindo a porta para que os vereadores entrassem no plenário e hoje eu entro como vereador da cidade. Você também é empreendedor, né, Tiago? Você já teve atuado em vários ramos. Você tem algum ramo que você tem um carinho, que você vai retomar as suas atividades ou não? Você vai dedicar somente à política? Nada. Minha paixão é eventos, né? Eventos e gastronomia. Eu posso dizer que as grandes conquistas que eu tive na minha vida e de dignidade, inclusive, de trazer o sustento para dentro de casa. Por um momento da minha vida eu fui arrimo de família, né? Eu sustentava a minha casa e antes mesmo dos 20 anos de idade. Foi através dos eventos, né? Eu comecei como segurança de eventos corporativos, depois eu montei uma minha própria empresa como segurança, recepcionista, manobrista e foi crescendo, cerimonial, mestre de cerimônia e buffet. Então o segmento de eventos e gastronômico é a minha paixão e com certeza eu continuarei empreendendo nessa área. Você falou que seu nome é a junção do nome da sua mãe com o seu pai, mas parece que você não conheceu o seu pai biológico. Não, minha mãe estava grávida de 8 meses quando meu pai foi assassinado, né? Tava faltando aí pouco mais de 30 dias para que ela pudesse dar à luz. Então eu não tive o privilégio de conhecê-lo, digo privilégio, porque todos os que conheciam, ele tinha duas marcas muito importantes que inclusive hoje, depois de tantos anos, eu percebo que eu carrego. Era um cara extremamente trabalhador, não tinha preguiça, não tinha dia, não tinha hora, e era amigo, era um homem de palavra. E é isso que eu tenho tentado também construir. Então é um exemplo muito bonito que ele deixou.
A política, ela faz parte também da sua família. Parece que você vem do histórico aí de muitos familiares, avô, bisavô, que foram políticos, estiveram ligados diretamente com a política. Você, apareceu a oportunidade por vocação ou por obrigação, já que isso era dentro da sua família? Como é que a política apareceu na sua vida? Danilo, com mandato da minha família, quem teve foi o meu bisavô, Jaime Guiotti, que é um dos fundadores da nossa querida cidade de Pires do Rio. E depois veio eu com mandato de vereador em Goiânia, na capital do nosso estado. O meu avô, que foi para mim um grande incentivador na minha vida pública, ele disputou eleições, mas infelizmente não chegou a ter o prazer de ter uma vitória nas urnas. Inclusive, estava até confessando com você há dias atrás que essa talvez seja uma das poucas tristezas que tem de não ver o meu avô vivo para ver aquilo que eu tenho construído na vida pública, porque ele fez parte dessa construção em relação à minha vida pública, né? Mas de maneira nenhuma foi uma obrigação. Eu tenho plena convicção de que eu estou na política por um chamado de Deus. Eu acredito que a política, o sacerdócio, seja ele pastor, padre, espírita, para mim é tão importante quanto a política. É um chamado, é alguém que é vocacionado para estar na política. Aí fala, Thiago, mas se é algo tão vocacionado, se há um chamado de Deus para isso, por que a gente vê a política de uma maneira tão pejorativa? É porque, infelizmente, onde tem poder, prestígio e vaidade, existe também homens maus que querem estar nesses locais específicos. Mas eu acredito que a política, pelo contrário, é você abrir mão de sonhos, de projetos pessoais para poder doar a sua vida de alguma maneira, ajudar outras, até mesmo aquelas que você não conhece. Hoje, para quem acompanha a política a nível estadual, a cara do Avante é a cara do Thiago. Como que essa oportunidade apareceu na sua vida? Como que o Avante chegou até você? Ou você chegou até o Avante? Conta aí. Loucura, né? É só quem acredita em Deus e em milagres consegue compreender aquilo que eu vou dizer para você aqui agora. Eu estava tomando banho em casa e eu ouvi a voz nítida de Deus que Deus iria me dar um partido para que eu pudesse ser dirigente dele aqui. Primeiro, eu nunca fui dirigente partidário. Eu nunca fiz parte da coordenação partidária, seja ela a nível municipal ou a nível estadual. Quem dirá ser presidente de um partido a nível de estado? Mas você queria ser dirigente partidário? Nunca quis ser. Eu nunca tive esse objetivo. Eu, desde quando me entendo por gente, eu sempre coloquei algo na minha cabeça. Eu vou ser um deputado estadual, vou ser um deputado federal e quero ser senador da República. Esse sempre foi aquilo que passava na minha mente e no meu coração. Eu nunca pensei em ser vereador e muito menos presidente de partido. Então, a partir desta voz e dessa experiência espiritual que tive, dentro daquela mesma semana, tive a oportunidade de estar em Brasília, conheci um interlocutor que tinha acesso ao presidente nacional do Avante, que é o deputado federal por Minas Gerais, Luiz Tibé, e dentro daquela semana eu estava sentado com o presidente nacional do partido. Uma coisa assim, só quem crê em milagres e é espiritual para entender como é que as coisas acontecem dessa maneira. E foi uma experiência muito bacana, me desculpa delongar um pouquinho. Não, fica à vontade, aqui é para abrir o bico mesmo. Eu cheguei diante desse presidente nacional nervoso, né? No Congresso Nacional, cara forte, poderoso. E eu falei, cara, eu queria assumir o seu partido. E eu falei, Goiânia. Eu jamais pensei que eu poderia ser presidente do partido a nível de estado. Até porque, geralmente, quem é presidente de partido é quem tem mandato. Deputado, senador, governador, né? Dificilmente quem não tem mandato, ser presidente é... Primeiro, quem não tem mandato e segundo, apadrinhado por alguém, né? Eu cheguei lá, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você é filho de quem? Complicado. O cachorro caiu no caminho de mudança. É por aí. Então, assim, eu cheguei nele e falei, cara, eu queria seu partido em Goiânia. Eu não falei estado. E ele entendeu o estado. E ele me fez uma pergunta importante naquele dia. Falou assim, por que eu vou dar o partido para você e não vou dar ao deputado fulano, ciclano, ao político fulano e ciclano? Ele citou os nomes de pessoas fortes e famosas aqui do estado. Naquele momento, eu tenho convicção, eu fui dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e assim como eu estou conversando com você, eu olhei nos olhos dele e disse o seguinte, falei, Tibé, você está sendo muito franco comigo, você me permite ser franco com você? Ele falou, claro, pois não. Eu falei, para você estar sentado na cadeira que você está hoje, alguém, um dia,
te deu uma chance. Eu vim aqui com muita audácia pedir para você me dar uma chance. E eu quero construir. Rapaz, ele calou, parou, travou, não falou mais nada. Ele falou assim, você tem como voltar aqui semana que vem, daqui uma semana? Eu vou pensar. E depois de uma semana, eu saio de Goiânia, vou para Brasília. E eu saio, volto para Brasília com o partido na mão, autorizado pelo presidente nacional. Aí então, você tinha estrutura, carro, sede, dinheiro em caixa, tava tudo montado o partido, era só trabalhar. Ai, Danilo, eu lembro que eu liguei para minha esposa, a Laís, falei, amor, conseguimos uma grande vitória, o presidente me deu o partido para eu dirigir no estado. Ela, nossa, amor, que maravilha. E nessa hora a ficha caiu. Primeiro, eu tinha ido para Brasília de carona. Aí tava feio. Eu tava sem carro. A gente não tinha a mínima condição financeira para poder montar um escritório, para poder alugar uma sala. E eu lembro perfeitamente que quando a gente conseguiu uma sala, essa sala estava ainda em reforma e tudo. E eu cheguei quase que no final do expediente do dia e eu peguei minha mulher sentada no chão, de bermuda, camiseta, com a colher na mão, arrancando as tintas do azulejo. Então, assim, cara, hoje, quando eu vejo depois de 3 anos, o que nós conseguimos no sentido de vitórias, pegar um partido do zero e fazer ele ter 200 mil votos no estado, hoje mais de 20 vereadores eleitos, 2 deputados estaduais eleitos, pela primeira vez na história, o partido alcançar a cláusula de barreira no estado de Goiás. Todas as vezes que eu tenho esse sentimento de vitória, eu lembro dessa cena nítida da minha mulher sentada no chão com a colherzinha limpando a tinta do azulejo. Começou comigo, com a minha mulher, e automaticamente outros companheiros e parceiros foram chegando. Além do partido que Deus colocou a mão, parece também que seu mandato foi aos 45 do segundo tempo. Como é que foi a apuração lá na sua casa? Cara, essa talvez tenha sido... A sua campanha no geral, né? Foi só no suor e na fé. Essa experiência talvez tenha sido uma das maiores experiências da minha vida. No sentido de confiança em Deus e de que Deus cumpre a sua palavra independente das circunstâncias. Danilo, dificilmente alguém ganha uma eleição para vereador na capital sem uma grande estrutura financeira. Segundo, mesmo que ele não tenha condição financeira, ele tem um grupo que o apoia. É uma igreja que tem não sei quantos mil membros e tal. Cara, eu não tinha dinheiro, eu não tinha os segmentos me apoiando, eu tinha apenas a palavra de Deus que disse para mim, te farei vereador dessa cidade. Lembro perfeitamente que faltando um mês para a campanha acabar, eu tinha 22 pessoas que estavam me ajudando. Um ajudava com um jeito, outro ajudava com o outro. Praticamente um voluntário. As pessoas entravam no meu comitê, elas riam. Pô, tchau, mas que campanha é essa? E aí, faltando esse pouco tempo, Deus usou várias pessoas, mas teve 2 palavras específicas. Primeira, Tiago, te farei vereador, mas será aos 45 do segundo tempo. Deus usou uma pessoa para falar isso para você. Exatamente. Passou uma semana, 2 semanas... Outra pessoa diz, olha, eu vi você entrando num palácio, te vi como um príncipe, mas eu olhava para sua sandália, era uma sandália de prata. E eu automaticamente tive o discernimento que era o segundo lugar. Fomos para apuração. Eu fui votar de manhã, levei minha mãe, levei minha esposa, voltei para casa, almocei e dormi à tarde. Da 1h da tarde, a minha mulher acordou 7h da noite, amor, a apuração começou. Eu descansei em Deus, cara. Fomos para apuração, 50% das urnas apuradas, eu estava fora, 60, 80, 90, 95, 98% das urnas apuradas, todo mundo comemorando vitória. O Tiago perdeu a eleição. As pessoas que tinham ido para o comitê para comemorar a vitória já tinham ido embora. Eu tinha um parente meu, até mandar um abraço para você, viu, tenente? Beijo para você. Meu tio, tenente Murilo, foi lá, já foi embora, perdemos a eleição. Minha mulher entrou na cozinha e disse o seguinte, Deus nos prometeu que te faria vereador.
Falei, amor, por favor, entenda. Ganhar e perder faz parte do jogo. Nós perdemos a eleição. Olha aí, ó, 98% das urnas apuradas. Danilo, minha mulher levanta, vai para fora de casa e diz, Deus nos prometeu. Eu vou orar para Deus. E eu tô lá já consternado, tá tudo ok, tá tudo resolvido, saí do jogo. Meu filho, olhando o computador, vai falar, pai, aqui tá dizendo que o senhor tá eleito. Danilo, eu fui eleito depois de 99,5% das urnas apuradas. Por que eu digo isso? Palavra de Deus se cumpriu e para Deus não há nada impossível. A minha vitória como vereador de Goiânia não existe talento pessoal, não existe estratégia pessoal, não houve dinheiro na campanha e muito menos segmentos me apoiando. Eu me tornei vereador porque Deus quis assim. Nessa mesma linha, Thiago, como foi sua experiência como candidato a deputado federal? Porque é uma campanha muito difícil, é uma campanha muito cara e só tem tubarão. Então parece que você assumiu essa missão, sabia que era difícil, mas o que você extrai dessa experiência? Não sei quantos votos você teve. Danilo, uma experiência fantástica para mim. Eu que tive praticamente 1.900 votos em Goiânia para vereador. Eu fui para uma eleição 2 anos depois e dentro de Goiânia eu passei dos 8.000 votos. Então demonstra que nosso trabalho tem sido reconhecido por parte da população. Segundo, eu saí de 1.900 votos no geral e passei dos 12.400 votos. Isso demonstra que uma campanha franciscana, dentro praticamente de apenas uma região da cidade de Goiânia, que foi a região norte, nós tivemos uma votação tão forte e tão expressiva como essa. A eleição de deputado federal, infelizmente, é uma eleição extremamente cara, que ela é bancada, na sua grande maioria, por grandes grupos econômicos, tirando raríssimas exceções. Nós tivemos, por exemplo, nessa eleição, a Silvier. A Silvier explodiu de voto. Mas explodiu por quê? Qual que é a bandeira? Qual que é o grupo econômico que bancou e tudo? Apesar de que teve muito dinheiro na campanha da Silvier. Mas, na verdade, o dinheiro para ela foi irrelevante. Ela já tinha um trabalho como comunicadora e aí automaticamente ela teve uma expressão muito forte. Mas tirando exceções como essa, um voto de protesto, como já ocorreu com o delegado Valdir, um voto de protesto como ocorreu com o senador Cajuru, fora isso, a estrutura para você ser um deputado estadual, federal, um senador da República, infelizmente eu digo, ele é bancado por grupos econômicos ou por grupos até mesmo religiosos que têm interesse no poder pelo poder. Quem te conhece sabe que você respira fé o tempo todo. Você é um cara muito otimista. Mas como foi esse chamado? Desde criança, você nasceu num berço cristão, sua família já era da igreja ou não? Você foi se descobrindo e um dia resolveu se curvar perante Deus e falar, não, agora eu tenho que atender o chamado. Talvez, se eu hoje sou um cristão, tenho Cristo como centro, obviamente é porque existe um chamado de Deus para comigo, isso é um fato. Mas humanamente falando, a minha mãe foi fundamental. Apesar das nossas dificuldades familiares, né, questão paterna, questões financeiras, emocionais, a minha mãe foi fundamental para me levar para Cristo, independente da igreja. Me recordo que eu devia ter já meus 16 para 17 anos de idade, já praticamente um homem formado, trabalhando, tinha dinheiro, né? E eu lembro que um dia eu estava na porta da minha casa, era na hora da igreja já, e minha mãe falou assim, mas você não vai para a igreja? Eu falei, não, eu não vou para a igreja. Ela falou, você vai sim. Eu falei, não, eu não vou, ué. Não, você vai. Eu falei, não, eu não vou. Cara, minha mãe pegou a chinela e eu sempre fui atleta de luta e tal. Ela meteu a chinelada, cara. Falou assim, você vai pra igreja sim. Quando você estiver morando comigo, você vai pra igreja. Você tinha quantos anos nessa época? Quase 17 anos. Repito, eu trabalhando desde os 14. Nessa época eu já ganhava dinheiro, cara. Sustentava minha casa. Mas mesmo assim, a minha mãe me conduziu à igreja debaixo de chinela. Então, quer ver, apesar de ser uma forma não muito ortodoxa, né? Ou até vezes politicamente correta,
essa postura da minha mãe de dizer, você vai para a igreja, você vai sim, ali talvez pode ter sido um divisor de águas da minha vida espiritual. Mas a questão do cristianismo, Danilo, em algum momento alguém nos conduz a Cristo. Mas na verdade, na essência do evangelho, quem nos chama é Cristo, porque a maioria de nós, por nós mesmos, nós não gostaríamos de ter o compromisso que temos de servir a um Cristo, às vezes de renunciar isso ou aquilo, para poder ter uma comunhão. Seu mandato ele é baseado muito no que Deus deixou para nós como irmãos e crente na palavra. O que você me fala, como está o seu mandato hoje? Você evoluiu de quando começou? O que você espera até o final do mandato? Você que é tido como um dos grandes articuladores da Câmara Municipal, é o seu primeiro mandato, mas você tem se destacado muito com muitos projetos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu mandato. Primeiro, não me preocupo com a quantidade de projetos. Eu acho que a quantidade não significa qualidade. Eu tenho tentado pautar o meu mandato de uma maneira com muita qualidade, de um ponto de vista qualitativo e não apenas numérico. Eu digo que projetos que eu apresentei, por exemplo, Bolsa Universitária Municipal, o projeto Escola que Cuida, que tenta coibir ou cuidar ou prevenir da questão da violência infantil dentro dos lares. A escola, sim, ela tem que ser esse amparo para essas crianças e adolescentes. A questão da instalação de câmeras de segurança dentro das unidades hospitalares, para que haja, não somente no ponto de vista da fiscalização, mas que haja inclusive a segurança do próprio corpo técnico de uma unidade, mas principalmente dos pacientes, para que não ocorram casos como ocorreu aquele que ficou emblemático no Brasil, da violência sexual de um médico contra uma mãe gestante. Então são projetos como esse, Danilo, que eu acho que são relevantes para a cidade. Infelizmente, se a gente pegar um histórico dos projetos dos últimos 2 anos, no 80% deles não tem serventia para nada. E eu não quero apenas ser um vereador de números, eu quero ser um vereador que entregue um resultado de fato à nossa sociedade. E essa talvez seja a minha maior busca, de a gente poder entregar no final do mandato, um mandato que entregou de fato alguma coisa que mudou a vida de alguém, automaticamente a vida de um grupo, uma parcela da sociedade. Olhando suas redes sociais, tem 2 pontos que chamam muita atenção. Um é o esporte. Você é um dos vereadores, se não for o maior, um dos vereadores que mais investiram no esporte nos últimos anos. E tem um projeto que você é padrinho, que é o Rota do Bem Brasil. Eu gostaria que você falasse desses 2 temas, que acho que eles estão até interligados, para as pessoas terem dimensão o que é o trabalho do vereador Thialo. Eu acredito que se o poder público investisse como investe-se na saúde, o percentual, e o percentual que investe-se na educação, investisse no esporte, primeiro nós teríamos a médio e longo prazo uma sociedade muito mais saudável. E segundo, teríamos menos jovens viciados no álcool e nas drogas. O esporte, para mim, ele é a porta de entrada e o porto seguro, principalmente para jovens, sejam eles crianças ou adolescentes, de classes que estão à margem da sociedade. Através do esporte você consegue extrair o melhor, não só na capacidade técnica da modalidade esportiva que aquele jovem quer fazer, mas no sentido do caráter, no sentido da disciplina. Então, por isso que eu tenho investido tanto no esporte na cidade de Goiânia. Como você mesmo disse, talvez eu seja o vereador que mais investiu no esporte nesses 2 anos de mandato, porque eu vejo que o esporte, sim, ele é um porto seguro a crianças e jovens da atualidade, para que nós possamos ter menos presidiários amanhã. Quando você tem um jovem dedicado ao esporte, tem ali o cuidado de um professor, ele vê perspectiva de futuro, de ser um atleta de alto rendimento, de representar a sua cidade, seu estado, seu país, automaticamente é um sonho que nasce no coração daquele jovem, que ele vai fazer de tudo para poder alcançar. O jovem de hoje, ele está ocioso. Hoje você tem apenas jogos virtuais e você tem feito uma sociedade sem relacionamentos interpessoais e sem empatia. E nada melhor do que o esporte para poder trazer empatia. Vitória, derrota, hoje eu ganho, amanhã eu perco, juntos somos mais fortes. Essa é uma cultura que deveria ser instalada não só em Goiânia, mas por todo o nosso país.
Em relação ao projeto Rota do Bem, Danilo, esse projeto, a minha participação ela é muito pouca diante das dezenas e dezenas de pessoas que a gente tem participando do projeto Rota do Bem. São pessoas que fazem doação de dinheiro, doação de alimento, doação de roupas praticamente novas, em bom estado de conservação. Cada um ajuda de um jeito. E aí a gente que está na linha de frente, que vai visitar um bairro, vai visitar uma família, a gente vê a necessidade de uma família, por exemplo, de um fogão. E aí várias pessoas que estão no nosso projeto Rota do Bem foram lá, conseguiu a doação de um fogão, conseguiu a doação de uma geladeira que está semi-nova. Para aquela pessoa era uma geladeira que não precisava mais, mas para uma família ela não tem nenhuma. Então o projeto Rota do Bem para mim é um projeto muito bacana, porque não é apenas uma assistência social de doação de alimento. A gente tenta resolver a vida de alguém em algum momento da vida. Ou mudar a vida da pessoa. E aqui eu queria fazer aqui um direcionamento diretamente a todas as pessoas, a todos os colaboradores do projeto Rota do Bem. É através de vocês que a gente tem mudado a vida de várias pessoas. O caso agora, 2 casos muito bacanas agora por último, foi de uma pré-adolescente de 11 anos de idade que ficou tetraplégica e foi através da nossa união que a gente conseguiu fazer quase que R$5.000 de doação para essa garota. Segundo, foi uma outra mulher, que inclusive nem é de Goiânia, é da cidade de Anápolis, que passa por um tratamento de câncer e ela precisava do medicamento, já tinha, parece que 20 dias que o medicamento dela já tinha acabado, ela não tinha condições, estava fazendo uma rifa de R$5, quer dizer, imagina quantas rifas ela teria que vender, mesmo estando doente, e através do Rota do Bem a gente se uniu, foi lá e conseguiu comprar toda a medicação dela. Então, através de atitudes como essa que o projeto Rota do Bem tem se destacado na nossa sociedade. E parece também que tem um braço do Rota do Bem, que você quer levar para os bairros, a questão da saúde, Rota do Bem Saúde. O que seria esse projeto? Danilo, o Rota do Bem Saúde, nós fizemos inclusive a primeira ação agora, já nesse ano de 2023, a primeira ação, onde nós levamos para um setor da cidade de Goiânia os trailers da saúde. Um trailer tinha os equipamentos para poder fazer os exames oftalmológicos com um oftalmologista, um médico, né, optometrista. Dali aquele paciente já saía com a receita na mão e nós conseguimos, através do projeto Rota do Bem, depois de 10 ou 15 dias, entregar os óculos para aquelas pessoas que não tinham condição de pagar. Nós tínhamos o trailer dos exames de ultrassonografia para gestantes que ali estavam. Então teve mamãe que descobriu o sexo naquele dia, não tinha condição de pagar, a fila também era muito grande e saiu com o resultado na mão e também o tratamento odontológico. Então esse projeto é um projeto que a gente está fazendo um esforço gigante, porque é um projeto caro, toda a ação dessa ela não fica por menos de 20, 30 mil reais e nosso objetivo é tentar fazer com que a cada 60 dias a caravana do bem, a caravana da saúde possa estar em um bairro de Goiânia atendendo as pessoas que mais precisam e que automaticamente não têm condições de pagar. Agora vamos falar do Thiago. Já falamos do profissional, já falamos do pai, já falamos da sua família como um todo. Que história é essa que você tem um sonho de ter um Tempra? Que é diz que é o carro dos seus sonhos, você tem o desejo desde criança. Existe uma brincadeira que Deus criou o carro, mas quem criou o Tempra, ninguém sabe a autoria desse capeta, desse trem. Foi uma fase, cara, muito difícil da minha vida, né? Eu tinha esse carro, meu Deus do céu, a hora que eu lembro, chega arrepia. Eu acho que o inimigo tinha ali uma... Como é que chama aquele negócio? Maçarico. Ele ficava com maçarico no motor daquele tempo. A cada 2 km esse carro fervia. A hora que não fervia, o pneu furava. A hora que o pneu furava, a gasolina acabava. Meu Deus, que fase. E foi um carro assim que me trouxe uma lembrança de uma fase muito difícil da minha vida. Mas eu falo isso rindo, porque estas fases difíceis da vida da gente nos fazem dar valor quando a gente muda de fase. Né? Então, eu não aconselho ninguém a comprar um Tempra para poder ter esse tipo de experiência. Fica quietinho, deixa para lá. Mas esse carro tá fora, Danilo. Eu tô fora desse carro. Já pensou ser cantor? Que você dá umas palhinhas de vez em quando aí. Rapaz, não brinca não que eu já começo a cantar agora.
Tem uma música aí que o pessoal fica brincando que é meu hino, né? Que é a música do Duque Dalvan. Faz uma capela aí, você não tá fazendo nada. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei e me entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua. E você não quis. Ah, depois você contrata, isso, hein? Ah! Os empresários aí, pode falar comigo que eu tô agenciando. Você já pensou em fazer carreira artística? Cantar profissionalmente? Já passou por sua cabeça? Cara, eu não. Eu falo isso brincando. Assim, obviamente, algumas músicas de tons mais fáceis como essa, a gente engana bem. Mas, assim, eu admiro pra caramba. Eu sou um apaixonado pela música. Quem me conhece sabe, eu acordo ouvindo música, durmo ouvindo música. Eu acho que as melodias, as notas musicais, cara, é algo celestial. Sua vida tem trilha sonora, então. Tem, esquece, na hora. Quem me acompanha pelos stories aí sabe. Então, assim, a música é algo fantástico. Agora, tem que ter responsabilidade para poder cantar, né? Porque tem muita gente ruim pra caramba, né? Seja no segmento secular, seja no segmento gospel. A pessoa, quando ela é chamada, quando ela tem um dom, pode ser a música em qualquer tom. Vai dar certo, porque ali a pessoa foi vocacionada e chamada para isso. O meu é só brincadeira. Quem te conhece também e convive com você no dia a dia, você faz piada até do problema, para não falar outra palavra mais pesada. Já pensou também em enveredar nessa área? Não, cara, eu acho que assim, na verdade, uma época da minha vida eu tava virando um stand-up comedy, né? Sua vida é um... ela tem parte que né? Mas, o que acontece? Uma fase da minha vida eu brincava muito. Então as pessoas, você é engraçado, aí fazia rodinha, que negócio e tal. Aí teve um determinado dia, você vê como é que as palavras, elas conseguem talvez interromper um ciclo. Eu acho que esse cara me ajudou, mas eu acho que ele me ajudou, poderia ter feito de uma forma diferente. Ele chegou em mim e falou assim, você se acha muito engraçado, né? Onde você vai, tem rodinha pra te ouvir, todo mundo ri. Mas é essa história... Olha... É essa história que você quer escrever? De um engraçadinho? Eu devia ter, sei lá, 20 anos, cara. Cara, aquele dia foi um bloqueio. Murchou a bola. Aquele dia eu murchei. Então, assim, até hoje as pessoas falam, pô, a hora que você se solta, é bom, dá risada, a gente, só do jeito de você falar, do jeito de você conversar, a gente já ri. Mas foi algo que me travou. Então, assim, se foi, já ficou no passado, já era. A gente tá noutra vibe. Vejo também que você gosta de livros. Volte e meia você dá um jeito. Pelo menos comprar, eu sei que você compra. Agora, você lê é dos 500, né? Eu compro mais do que leio. Tem que ser honesto. Tem algum livro que você acha importante compartilhar? Que você fala, não, esse livro aqui me marcou muito. Cara, tem alguns livros, mas eu vou falar talvez 2 ou 3. Existe um livro do Napoleon Hill, que é A Lei do Triunfo. Infelizmente, eu não consegui terminar de lê-lo até agora. É um livro que tem uma espessura grande, mas se eu me especializasse naquilo que eu já li até agora, cara, eu tenho certeza que eu estaria 10 passos à frente. Então esse livro, A Lei do Triunfo, é fantástico. Existe um outro livro que chama Os Segredos da Liderança de Jesus. É um livro de um escritor americano que chama Mike Murdock. E ele está no Brasil, está escrito em português. Depois, produção, vamos deixar na link do canal lá do YouTube os livros que o Thiago está indicando para quem precisar. A Lei do Triunfo, Napoleon Hill. Os Segredos da Liderança de Jesus, que é do escritor Mike Murdock, tá também no Brasil. E O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E o último, tem um livro muito bacana que chama Raízes da Rejeição. Dos 4 livros, fala assim, Thiago, eu só vou ler um. Leia Raízes da Rejeição. Talvez você que está me vendo, você que está me ouvindo, não entende porque tantas coisas não rompem na sua vida. Seja na vida financeira, emocional, sentimental, relacionamentos. Você vai ver que existe lá no fundo uma raiz de rejeição que te impede de avançar. Música. Alguma música que te marcou muito? Hein? Eu vou pra uma música secular que marca uma fase muito, muito incrível da minha vida, que inclusive eu cantei no meu casamento com a Laís, né? Que é Vida Vazia.
incrível, né? Eu cantei no meu casamento. Dá uma palhinha aí, ué. Não, essa eu não lembro, nem sei como é a conversa. Você quer me arrebentar, né? É uma música que marcou muito a minha vida, porque foi uma nova fase, onde Deus me permitiu viver um relacionamento, Danilo, que você me conhece, você convive comigo, sabe que o relacionamento que eu tenho, no meu casamento, hoje agora 8 anos com a Laís, né? Casado, direitinho pro céu essa aí. né? Minha filha Eloá agora tá com 1 ano e 2 meses, sabe que o que a gente vive, cara, é milagre de Deus. Companheirismo, amizade, parceria, lealdade. Eu sempre tenho dito a todos os amigos que têm oportunidade que você possa viver aquilo que eu vivo. Porque se você viver aquilo que eu vivo dentro da minha casa, você vai ser um homem feliz, você vai ser uma mulher feliz. Então, assim, essa música Vida Vazia foi justamente essa fase que eu me encontrei com a Laís e a gente tem construído essa história até hoje. Papai Tialo, quem são os seus 4 filhos? E quais as características deles, né? Vou te falar, tem que mudar o nome do programa para bico seco, aí não tem água aqui mais, não tem nada. Fala para abrir o bico, não serve água aqui, ué, o que é isso? Rapaz, o programa inclusive tá chique, né? O primeiro programa já com caneca personalizada. É que é o seguinte, quando esses grandes eventos de abertura de restaurante, de boate, que eles fazem um soft open. Então nós estamos fazendo soft open aqui com o Tialo. O que tiver que dar errado vai dar errado, o que tiver que dar certo vai dar certo. Eu achei que era algo de honra, não. Mas, claro, o primeiro programa era o número 1, igual o Gabinete 01. Entendi, aqui é o laboratório. Agora apareceu, né? Danilo, eu sou pai de 4 filhos. Luiz Fernando, 21 anos. Você que era seu irmão, isso aí. 21 anos, vai fazer 22 agora no mês de junho. É o Gustavo, Valentina e a rapinha do tacho, porque acabou mesmo. Já fiz vasectomia, tá tudo certinho. E a Eloá, que tá agora com 1 ano e 2 meses. E eu não sei se você sabe, mas eu já sou avô, então você, por favor, respeite a minha classe, por favor. Tá vendo uns cabelinhos brancos aí? Já tô com netinho, já tô com netinho aí de 4 meses. Rian Alberto. Aqui não tem corte, não. Rian Alberto. Ó, para aí, hein? Tialo, você foi pai muito novo. Pelas contas aqui, com 17 anos. 17 para 18. Mudou muito sua vida na época? Tá louco, cara. Eu tô com 39 agora, né? Você que era mais. 39. Você imagina ser pai há 22 anos atrás, era uma outra cultura, era um outro momento. Ali eu tava desabrochando no sentido da vida, no sentido de trabalho, de sonhos, de perspectivas. E aí eu tive que recuar para poder ser pai de família, né? Então, quer dizer, eu tinha 20 anos de idade com um menino de 2 anos do meu lado. Então, quer dizer, eu tive que interromper os meus estudos, não tinha condição de trabalhar, estudar e cuidar de filho. O meu filho Luiz Fernando foi morar comigo por um tempo, né? Comigo e com a minha mãe. Obviamente foi uma fase muito difícil, de muitas dúvidas, de muita insatisfação no sentido de ter, poxa, eu poderia estar fazendo isso e isso, eu não posso. Mas isso são consequências de atos, né? Não que o meu filho é a consequência de um erro, mas ele foi a consequência de uma antecipação e que automaticamente trouxe uma fatura. A fatura naquele momento foi eu não poder estudar, a fatura foi eu ter que trabalhar mais do que eu já estava trabalhando e que trouxe responsabilidade. Agora, se você pegar hoje, depois de 22 anos que se passou, eu olho para trás e eu não tenho dúvidas de que se eu cheguei onde eu estou agora, esta antecipação, por mais dolorosa e difícil que tenha sido, me levou a um lugar melhor. Ela me trouxe muito mais experiência. Ela me trouxe muito mais empatia, ela me trouxe mais paciência, ela me trouxe mais sentimento de não poder desistir. Porque tão importante quanto não desistir, na verdade, se você não tiver um motivo muito real, você desiste. Agora, como é que você desiste olhando para o lado e vendo um filho? Como é que você olha para o lado olhando um menino de 1, 2, 5 anos de idade e fala, não, eu vou desistir, não vou trabalhar, não, eu não quero. Não, você é obrigado a vencer. Então, eu posso dizer que apesar da antecipação, tudo cooperou para o bem. Quem te conhece bem, Tialo,
você é um cara de altos e baixos. Você é um cara que vai de 0 a 100 em 5 segundos. Nossa, é ruim, você tá me arrebentando aqui. Mas também já desceu em 2 segundos. Hoje eu vejo que você tem mais estabilidade. Eu digo em todos os sentidos. Você acha que o chamado... porque você também é conhecido como evangelista. Não sei se você tem pretensão de ser pastor ou algo do tipo. Você acha que o chamado de Deus na sua vida... ele vai se perpetuar na política, ou você acha que não? Eu acho que tem um prazo a política na minha vida, eu não me vejo de cabelos brancos lá com meus 70 anos mexendo com política, ou não, você vai até o fim e isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vê algum dos seus filhos também sendo influenciado pela política? Danilo, quando a gente fala assim, igual eu falei para você no início, eu nunca pensei em ser vereador, estou. Eu nunca pensei em ser presidente de partido, estou. Eu não consigo viver velho na política. Eu não tenho essa pretensão. Respeito quem vive assim, mas a vida pública ela traz muito desgaste, principalmente pessoal. E o maior desgaste é dentro de casa, é a sua própria família. Ausência, né? Ausência, as pessoas que estão do lado de fora não entendem, mas um político ele não manda na sua vida. Ele é a agenda que determina, são os compromissos, são as obrigações, e os anos vão passando. É sério, vou até pedir aqui para você, pega uma foto minha de 3 anos atrás e coloca uma foto agora. E olha que eu estou fazendo botox agora. Pode reforçar. Né? Você vai observar que talvez eu envelheci nesses 3 anos o dobro ou o triplo. A barba deu uma branqueada mesmo. Branquinha, até que eu tenho que fazer baixinha, porque senão vai dar ruim. Então, assim, se você perguntar, é o meu objetivo de vida? Não. Eu acho que eu tenho uma missão a ser concluída. O meu objetivo pessoal, repito, é chegar ao Senado Federal. Quer pisar no tapete azul? Naquele azul. Quando? Não sei. Eu quero que Deus estiver para mim. Mas eu acredito que eu tenha que, junto com esse chamado na política, eu tenho um chamado espiritual, que é o que eu tenho tentado fazer. Mas eu gostaria muito de também ter este tempo de qualidade em relação ao meu chamado espiritual. Não quero e não consigo me ver velho e o poder pelo poder na política. Viagens. Conta um pouco também, a gente quer saber um pouco da sua vida pessoal. Cara, eu fui conhecer Caldas Novas. Eu devia ter meus 25 para 26 anos. Loucura, né? Eu não viajava. E eu comecei a viajar agora, depois dos meus 30 anos de idade. Repito pra você, fui conhecer o Rio de Janeiro por causa de uma tia minha, eu tinha 13 para 14 anos. Quando eu fui... Você já tinha conhecido o Rio de Janeiro, mas não tinha conhecido Caldas Novas. Não tinha conhecido Caldas, porque meu avô me levou. Então, assim, até meus 26 anos de idade, eu tinha ido no Rio de Janeiro e tinha ido em Caldas Novas. E aí eu estou tendo a oportunidade, depois dos 30 anos, principalmente agora, depois dos 32, de conhecer alguns lugares. Eu tive a grata oportunidade de conhecer outros países, né? É uma experiência gigante. E algo que mexeu muito comigo foi uma vez que eu fiz um cruzeiro e eu fiquei ali... É uma cidade aquilo lá. É um navio gigante, coisa louca, né? Cara, eu fiquei ali por umas 2 horas, aquele navio andando em uma velocidade interessante, forte, e não tinha fim. E não tinha um pedaço de terra. Eu lembro que essa experiência foi muito bacana para mim, que assim eu comecei a ter noção daquilo que eu lia na Bíblia, né? Que a terra está aos escabelos dos pés de Deus, tamanha a sua grandeza. Então eu falei, cara, se a terra está nos pés desse Deus, olha o tamanho desse oceano, que tem 2 horas aqui que nós estamos rodando, vê um pedaço de terra, né? Olha o tamanho, olha o poder. Então experiências como essa, elas nos fazem crescer espiritualmente e também de maneira individual, né? Oportunidades que você tem de viajar com a pessoa amada, com a sua família, é o que fica na memória, né? São essas experiências que eu acho que a vida vale a pena. A gente vê tantas pessoas em busca do dinheiro, Danilo, elas são ricas, mas elas não são prósperas. E prosperidade, cara, tá muito intrínseco, na verdade, do que são os sentimentos da vida. Tem um ditado que diz assim, que a pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro.
E talvez seja... Porque se perde também, você fica focado demais no dinheiro e não o que ele pode proporcionar para você e sua família. Porque, assim, dinheiro muita gente tem. Agora, o sabor do alimento, poucos têm. Muitos têm condições de comprar os melhores quartos de hotel para alugar, para dormir, as melhores camas, os melhores lençóis. Mas sono são para poucos. Então a gente vê que a questão não está no dinheiro, está na prosperidade. O que é prosperidade? É não me faltar nada. É não me faltar o sono, é não me faltar o sabor, é não me faltar a alegria de viver. Isso não quer dizer ausência de problema. A gente tem problema. Mas se você pega o problema como parte da vida e não que a sua vida é um problema, você consegue desfrutar muito mais. E que história é essa de Cidade de Guanabara? Da onde você tirou isso? Aí, ó, Pelo amor de Deus. Já vem querer curtir. Cara... Aliás, é o setor que você mora, né? O Jardim Guanabara. O setor que eu moro, o Jardim Guanabara. Quando eu casei, né, eu decidi ir para o Jardim Guanabara, morar lá. E aí saiu essa matéria, né? Tiago quer fazer o Jardim Guanabara de uma cidade. Obviamente a gente atingiu o nosso intuito, que é chamar a atenção do poder público para este setor. Guanabara, Danilo, é um setor com mais de 100 mil habitantes. E a cidade do interior, do médio porte aí? O Jardim Guanabara, ele é maior do que 70% das cidades do estado de Goiás. O setor. De lá sai o alimento para o nosso estado, que é o SEASA. De lá sai as aeronaves que você vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para você ir para o exterior, é do Guanabara. Aliás, você já foi lá no SEASA comprar alguma coisa, Thiago? Ah, para, né? A base do Exército, Jardim Guanabara. O Polo Moveleiro, que é um dos melhores do Brasil, está no Jardim Guanabara. Então, assim, nós temos um setor, cara, que ele deveria ser reconhecido como cidade no sentido das políticas públicas. Sem falar o trânsito de caminhão ali que leva carga para o Brasil inteiro que passa no meio do Guanabara, né? E você vê o quê? Um asfalto ruim. Poxa, peraí, eu estou no mandato agora há 2 anos. Mas como é que pode um setor, uma região tão importante, ter um asfalto tão ruim como aquele? Como pode um setor tão importante como aquele não ter um atendimento 24 horas de saúde? Então, quando eu chamo a atenção da cidade de Guanabara, não é no sentido de transformar e emancipar, é no sentido do poder público entender a importância desse setor e das pessoas que moram lá. Homens e mulheres valorosos, que constroem um setor que, repito, é maior do que 70% da cidade do estado de Goiás. Então, a minha intenção é não fazer politicagem. Ah, trocou lâmpada, tampou o buraquinho do asfalto. Não, gente, por favor, vamos pegar esse setor e esta região e fazê-lo reconhecido pela sua importância, que é o caso do Jardim Guanabara. Puxando para essa linha aí, Thiago, ano que vem, você é candidato à reeleição, você não pensa nisso ainda? Claro, penso. Muita gente fala, não vou pensar não, penso. Eu acho que existe um ciclo ainda a ser conquistado. Eu estou há 2 anos e 3 meses no mandato atual, nós ainda temos mandato até o final de 2024, mas para aquilo que eu acredito que eu queira alcançar, como eu já disse aqui explicitamente, existem degraus a serem conquistados. Eu acho que a reeleição ela é um processo natural nesse momento para que eu possa continuar caminhando no projeto político. Nessa legislatura nós tivemos um rodízio de vereadores lá muito grande. Acho que uma das maiores trocas de vereadores acho que foi nessa legislatura. Posso estar enganado, não tenho o dado correto. Quem são os vereadores que você acha que se destacam nessa legislatura? Olha, nós temos bons vereadores lá. Nós temos um vereador muito competente, que é o vereador Lucas Quitão. É um vereador de muito trabalho, um cara extremamente técnico. Tem o meu respeito na sua totalidade. Nós temos a vereadora Sabrina Garcês, uma vereadora aguerrida, sabe o que faz. Eu parabenizo muito a vereadora Sabrina Garcês, uma mulher de muita fibra, muita coragem. A vereadora Lucila, que tem uma causa muito nobre, que é a causa dos animais. Muitas pessoas ficam, inclusive, indagando, mas a Lucila só fala de animais. Não, mas essa é a causa dela. Se nós tivéssemos vereadores ombreados num projeto da causa animal, outro com a questão do trânsito e assim sucessivamente,
nós teríamos muito mais resultados. Então a vereadora Lucila, naquilo que ela se propôs a fazer, que é a defesa de animais, ela tem feito com muita maestria. Eu parabenizo o trabalho que a vereadora tem feito. O vereador Anselmo Pereira, um vereador de mais de 10 mandatos, sou até contra. Eu falei para ele, Anselmo, pelo amor de Deus, aposenta, cara. Ele tem mais tempo de mandato que a sua idade. Que é minha idade, tem 40 anos que esse homem tá aí, né? Ele já devia ter galgado outros degraus, pela experiência que tem. O Anselmo tem experiência, né, de ser o prefeito da Salvo nossa engano, cidade, ele foi deputado estadual e voltou para a Câmara, porque o lugar dele é ele lá. renunciou, né? Então, mas o vereador Anselmo é um homem que tem um conhecimento profundo das leis municipais. Sabe cada rua da cidade de Goiânia. É um vereador muito atuante que tem meu respeito também. E também o vereador Romário, Danilo. O vereador Romário, para mim, ele deixou uma marca jamais vista. Foi o único vereador até hoje a ser presidente da Câmara Municipal 3 vezes consecutivas. Quer dizer, alguma coisa esse vereador tem. É um cara de compromisso, uma pessoa que tem palavra no trato com os outros vereadores e tem o meu respeito. Um vereador muito atuante, trabalha também muito na questão da área do esporte, mas só do Vila Nova, ele só quer saber do Vila Nova. Mas é um vereador que realmente também tem um conhecimento profundo da Câmara Municipal de Goiânia. Assembleia Legislativa, você fez 2 deputados estaduais. Quem são esses deputados? Foram eleitos os deputados André do Prêmio, representando o entorno de Brasília, mais especificamente na cidade de Santo Antônio do Descoberto, e o deputado estadual Anderson Teodoro, também do entorno, representando a cidade de Águas Lindas. Né? Foram os 2 deputados eleitos aí pelo nosso partido. Tiago, os suplentes tiveram uma votação expressiva. Quem são os principais suplentes do deputado estadual do Avante? Nós temos o vereador Sargento Novandir, foi um dos mais votados. É o primeiro suplente do partido, um vereador muito aguerrido na região norte de Goiânia, inclusive do meu setor. Um vereador que tem um trabalho muito bonito, inclusive. Teve mais de 18 mil votos. Nós temos o Isaac, que é da cidade de Mineiros, um grande produtor rural, uma pessoa do bem. Torço, inclusive, para que ele continue na vida pública, né? Um cara bacana. E o segundo suplente é o Rodrigo, da cidade de Uruaçu, doutor Rodrigo. Uma pessoa espetacular e que eu torço muito para que ele se torne prefeito da cidade de Uruaçu, porque eu sei que capacidade ele tem. Tiago, fiquei sabendo que seu dinheiro, 70% dele vai para comida. Verdade. Inclusive vai ter um quadro aí, fiquei sabendo pelas boas línguas, tal de Me Chama para Comer. Como é que é esse negócio aí? É verdade. Assim, cada um tem um hobby, né? Tem gente que tem amante, tem gente que gosta de jogar bola, tem tal. ilha, moto. Essas coisas, né? Cara, eu sou apaixonado por comida. Pra mim, é algo esplêndido. Eu consigo ver Deus nesse negócio. Parece uma retórica, ou parece uma coisa comum, mas não é. Cara, o alimento é algo tão incrível. E o próprio Jesus, né? Tudo que ele fazia era almoço, era janta. Multiplicando os No peixes. Antigo Testamento era sacrifício, era boi queimando e o negócio estourava, né? Então, assim, eu sou apaixonado por comida. Tanto que quem me acompanha sabe, é postando stories e tal. E a gente vai fazer esse quadro agora. Foi uma ideia, esse nome, inclusive, foi ideia minha, Me Chama Pra Comer. A gente vai poder levar ali 2 convidados. A gente vai sortear isso através da rede social. Eu vou fazer a comida, outra vez alguém vai fazer a comida, mas vai ser um momento de comunhão. Então você que está nos assistindo aí já está mais do que convidado, fique esperto. O quadro da nossa vai ser feito lá em casa, viu? Me Chama Pra Comer. Você que quer comer lá em casa, comida boa, tá convidado. Tiago, que história é essa que você tá fazendo uma rifa para comprar o show do Bruno Marrone? Cara, aquele Bruno canta demais, né? O Marrone também, ué. O Marrone, eu quero mandar um abraço pros médicos que fizeram a cirurgia do Marrone aí, hein? Sei não, viu, Marrone? Cara, mas o Bruno, esse cara, ele tem uma voz diferenciada, né? Existem algumas pessoas que têm uma voz... Ele tem um megafone ali na garganta. É uma loucura. Então, assim, você pega esse Bruno, é uma voz única. Lembra do Tim Maia? Uhum. Me dê motivo. Cara, então, assim... Agora complementa aí. Pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Chega. Então, assim, eu sou fã, cara. Se alguém for amigo do Bruno aí, tiver uma resenha, me chama lá pra ficar lá no cantinho só pra ver esse cara. Tiago, muito obrigado pela presença. Você tem história demais, cara. Tem que trazer você mais umas 15 vezes no programa que vai sair muito conteúdo. Tenho certeza que sua presença vai abençoar esse programa. Gostaria que você indicasse uma pessoa
Seria interessante estar nessa bancada contando um pouquinho, aliás, abrindo o bico para a turma aí. Danilo, quero te agradecer, não só pelo relacionamento que já temos, de amizade, de parceria, mas pela honra que você me deu aqui hoje, de ser o primeiro programa. Agradecer às pessoas que nos assistiram, às pessoas que nos ouviram aqui. Eu espero, de alguma maneira, se não contribuir de maneira muito positiva, pelo menos fiz você rir, tentando fazer essas bodinhas aqui, tá? Mas te agradecer, amigo, de coração, viu? E eu acho que uma pessoa bacana de você chamar aqui, a cantora, minha vizinha, lá do Guanabara, cantora Cíntia Moraes, que inclusive está gestante. Acho que é uma pessoa bacana de você conversar a respeito de música, a respeito de composição, como é que é a vida na estrada, como é que é esse negócio de show. Eu acho que é um negócio bacana para você poder trocar uma ideia com ela. Inclusive, vou deixar um violão aqui, produção, para quando vier esse pessoal aí que canta, dança, dubla. Muito obrigado mais uma vez. Quero pedir para você de casa, ajude o nosso canal a crescer. Curte, compartilha, comenta, fala até mal, mas não deixa de nos ajudar, não. Muito obrigado e até a próxima.